Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, nós estamos aqui nessa sexta-feira, mais uma vez, para uma longa sessão da Comissão Especial do Impeachment. No dia de hoje, deveremos dar continuidade à oitiva das testemunhas apresentadas pela defesa da senhora presidenta Dilma Rousseff e teremos a presença de figuras importantes, como o ex-ministro Nelson Barbosa, que aqui deverá tratar não apenas dos decretos, mas também da efetivação do Plano Safra, porque para aqueles que ainda não têm a real compreensão do o que envolve essa comissão especial de impeachment, quero dizer que a presidente Dilma, o presidente afastado da Câmara dos Deputados, senhor Eduardo Cunha, admitiu uma denúncia contra a presidente Dilma que envolvia, segundo os denunciantes, atos ilegais que afrontaram a legislação brasileira no que diz respeito à execução orçamentária do governo brasileiro. E essas denúncias, após terem passado pela admissibilidade, primeira fase de admissibilidade, tanto na Câmara quanto aqui do Senado, elas foram reduzidas. O presidente Medeiros sabe perfeitamente disso, foram reduzidas a 2 itens. Um dos itens diz respeito à operação diz respeito à operação do Plano Safra pelo Banco do Brasil, para a equalização de juros a todos os agricultores brasileiros, dos pequenos agricultores até aos grandes agricultores. Um programa importante, instituído no Brasil no ano de 1992 e que, sem dúvida nenhuma, tem sido uma peça fundamental para o desenvolvimento do setor primário em nosso país, que nos coloca no cenário internacional entre as nações mais poderosas do ponto de vista da produção agrícola. O fato, senhor presidente, que nesse aspecto do Plano Safra, como eu disse, ele advém de uma lei aprovada em 1992 e uma lei que autoaplicável e que tem o seu conjunto de atos regulamentatórios, regulamentadores estabelecidos pelo Ministério da Fazenda e pelo Conselho Monetário Nacional, não necessitando para a aplicação deste plano de nenhum ato da senhora presidente da República, de nenhum ato. Mas veja, ela está sendo acusada de ter cometido ilegalidades em relação ao Plano Safra. Mas como? Se não há nenhum ato da presidência da presidente Dilma, como não havia de nenhum dos presidentes anteriores, em relação à efetivação e aplicação desse Plano Safra. Mais vazia ainda é a denúncia, senhor presidente, senhoras e senhores, se deve ao fato de que o Plano Safra, ele é algo, como disse, advindo de uma lei, e não é uma operação de crédito. Não é uma operação de crédito. O que é operação de crédito? Operação de crédito é um empréstimo que um ente faz com outro ente. Isso é operação de crédito. Já o Plano Safra não tem nada, absolutamente nada a ver com operação de crédito. Mas eles agora inventaram a tal da figura de operação de crédito para dizer que a presidente Dilma pedalou, é o termo usado, porque não pagou o Banco do Brasil no período em que deveria pagar. Primeiro, é fato, e isso está ficando comprovado no âmbito da comissão, que, no mínimo, desde o ano de 2001, ocorrem atrasos significativos por parte do governo no pagamento do Plano Safra. Desde 2001. E quem era o presidente da República em 2001? Fernando Henrique Cardoso. Esses atrasos se repetiram todos os anos a partir dessa data. Todos os anos. Ocorre que, com a crise no ano de 2014, obviamente, o débito da União perante o governo ficou um pouco maior.
Mas isso não significa dizer que não havia débito nos anos anteriores. E em nenhum momento, em nenhuma análise das contas por parte do Tribunal de Contas da União, que estuda e elabora o parecer prévio, houve qualquer anotação em relação a essa irregularidade. Nenhum. Mas a presidente Dilma está respondendo por crime de responsabilidade em duas acusações. E uma delas é essa a que eu acabo de me referir, relativa ao Plano Safra. O outro item que acusam a presidente é de ter aberto crédito suplementar por decreto e, portanto, sem autorização legal. Essa ideia e essa afirmação não prosperou. Não prosperou, não vingou nem 24 horas. Por quê? Porque, conforme ocorre em todos os anos, em todas as leis orçamentárias, conforme ocorre, assim, no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual, a autorização para a senhora Presidente da República aprovar crédito suplementar, inclusive por decreto. Aí eles me aparecem como a nova invenção. E qual seria essa nova invenção? A nova invenção com a qual eles chegam é que ela teria, ao assinar os decretos, abrindo os créditos suplementares, ferido a meta fiscal. Desobedecido, portanto, a lei. Mas a meta fiscal, ela é estabelecida para o ano. Ela é medida, auferida, no dia 31 de dezembro de cada ano. E como a presidente Dilma foi denunciada em meados do ano, dizendo que ela feriu a meta fiscal, se o exercício ainda não tinha nem findo, não tinha nem se encerrado. Mas é um outro ponto, é a outra fragilidade. A outra, agora eles criaram uma nova lei, uma nova interpretação de lei, que meta não é só anual, que meta são semestrais, são bimestrais, são quadrimestrais. Verdade, a lei de responsabilidade fala dos relatórios bimensais, dos relatórios quadrimestrais, mas com o objetivo de acompanhar a execução da meta para que os ajustes sejam feitos. Senhor presidente, chega a ser risível. Falando isso, e eu fiz essa longa introdução, e eu não vou usar o meu tempo todo, senador Medeiros, porque somos em alguns para falar aqui neste plenário e em seguida temos o início da nossa reunião. Então, eu vou usar um tempo menor. Mas eu falei tudo isso para destacar um artigo que foi publicado hoje no jornal Folha de São Paulo. Artigo assinado por Rogério César de Cerqueira Leite, que o Brasil inteiro não só conhece e admira, professor emérito da Unicamp, físico, enfim, membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, do Conselho Editorial do próprio jornal Folha de São Paulo, uma figura respeitada no Brasil e no mundo inteiro. Eu achei interessante, senadora Fátima, porque o artigo que ele publica hoje, o título é A Donzela de Orleans e as Pedaladas. E ele inicia esse belo artigo, sintético, simples, mas muito elucidativo, trazendo o exemplo do que aconteceu no ano de 1431, durante a Guerra dos 100 Anos, quando Joana d'Arc foi morta, queimada, viva. E qual a acusação que pesava em relação a Joana d'Arc, essa jovem mulher guerreira, braba? É que ela se vestia como homem. Então, baseada nessa acusação, uma mulher guerreira, que defendia sua pátria, que defendia sua gente, defendia seu povo, foi morta, queimada viva. E ele, a partir daí, ele faz comparação. E ele se apega a todos os fatos recentes dessas denúncias, que não são denúncias, são revelações, que surgem a partir de processos que tramitam no Poder Judiciário, como aquela que nós estamos tomando conhecimento há 2 dias, parte dela, uma parte anterior já havíamos tomado conhecimento, do envolvimento de tantas figuras importantes e centrais no Brasil com processo de corrupção. Aliás, ontem, o 3º ministro deste governo interino, do senhor Michel Temer, pediu demissão. Pediu demissão porque sabe aonde ele está envolvido. Mas, aliás, numa das denúncias em que ele é envolvido, também o senhor
presidente interino Michel Temer está envolvido. Há também uma notinha na imprensa, senadora Fátima, hoje, que diz o seguinte, que a diferença entre Henrique Eduardo Alves, do estado de Vossa Excelência, e o presidente Michel Temer é de R$50 mil. Então, ele não poderia alegar a sua saída por conta do aparecimento do seu nome nesses fatos relatados pelo senhor Sérgio Machado, uma outra figura importante do PMDB, porque a única coisa nesse fato que diferencia Henrique Eduardo Alves do presidente interino Michel Temer são R$50 mil, porque Sérgio Machado, disse que passou 1.500.000 e a outro teria passado 1.550.000. Mas enquanto o Brasil vive essa situação delicada de instabilidade política que se agrava por conta da crise econômica que nós vivemos e que eles, tanto quanto nós, sabem, não é de responsabilidade da presidente Dilma, coisíssima nenhuma, não é dela. É óbvio que com isso eu não estou dizendo que nunca houve erro por parte da presidente Dilma, do presidente Lula anteriormente. Não estou querendo dizer isso. Há erros, e talvez erros que fossem até graves, mas a raiz da crise econômica que o Brasil vive, ela vem do mundo inteiro. Aliás, o mundo vive essa crise desde 2008. E graças às ações, medidas anticíclicas, nós conseguimos ultrapassar esse período sem grande sofrimento para nossa gente e nosso povo. Mas chegou uma hora que a crise tomou de cheio os países emergentes, Brasil, Rússia, China e tantos outros países mundo afora. Mas, enfim, então veja, uma crise política que só faz alimentar a crise econômica, e eles utilizaram este pretexto para arrancar uma presidente do país. Veja, esse pretexto, e nós estamos dizendo, o objetivo deles é que eu quero cumprimentar e pedir, senador Medeiros, para incluir nos anais dessa casa o artigo hoje do Dr. Rogério César de Cerqueira Leite, Folha de São Paulo, cujo título é A Donzela de Orleans e a Pedalada, porque ele fala exatamente isso, que nesse momento... A mesa incluirá a donzela. Obrigada, senador. Que nesse momento de tamanha gravidade, caçar uma presidente da República dizendo que ela cometeu crime de responsabilidade é algo assim que chega a ser assustador e passível, sim, de ser comparado com o que aconteceu com Joana d'Arc em 1431. Mas, senhor presidente, nós temos dito e repetido várias vezes que as razões que tiraram a presidente da República, que estão tirando, ela foi somente afastada, primeiro, acabar com a Operação Lava Jato. E isso eles comprovaram. É a fala do senador que era ministro e teve que sair do ministério por conta dessas revelações e gravações. Ele mesmo é que diz que não há saída para o Lava Jato com a presidente Dilma. Só quem pode parar com a sangria é o governo do Michel Temer. Ele que diz, não sou eu, senadora Fátima, ele que disse isso. E o Brasil já tem conhecimento disso. E o segundo item qual é? O segundo item é acabar com os direitos dos trabalhadores. E está aqui o jornal de hoje, todos os jornais. Casa Civil quer acelerar o projeto da terceirização. Olhe, o projeto da terceirização não é coisa nenhuma para regulamentar a terceirização, não. É para ampliar a possibilidade de terceirização no Brasil, diminuindo assim o direito dos trabalhadores. A outra manchete, gasto em educação vai ter freada mais brusca com a proposta de teto, senadora Fátima. Vossa Excelência, que tem falado e repetido milhões de vezes esse assunto, vão acabar com a educação do nosso Brasil e enfraquecer a saúde. Eu quero ver como é que vai ficar um dos coordenadores da Frente Parlamentar, deputado pelo Rio Grande do Sul, que vai dizer agora, com tanto corte de verba para a saúde brasileira, não é? Mas não é só isso, não. Temer pretende reduzir a atuação da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. É um absurdo o que está acontecendo, mas esses são os reais motivos do tal do impeachment, que não é impeachment porque é golpe, porque para ser impeachment tem que haver crime e comprovado está que não há crime. Mas que minhas palavras aqui, apesar desse momento de dificuldade, sejam palavras
palavras de ânimo, ânimo que a população brasileira continue mobilizada, porque nós temos uma saída sim, uma única, no meu entendimento, que não é do governo provisório Michel Temer, que ele próprio a cada dia se envolve em inúmeras denúncias e problemas. A única saída que nós temos para o Brasil diante de tão grave crise é a realização de um plebiscito para que o povo diga se quer ou não antecipar as eleições presidenciais. Mas aí dizem, mas Dilma não foi eleita? Foi, mas infelizmente perdeu o apoiamento do Congresso Nacional. Não tem apoio da maioria dos senadores e senadoras, tampouco deputados e deputadas. E diante desse quadro gravíssimo da situação política e econômica do Brasil, penso que a única saída que nós temos é chamar a população para nos ajudar a tirar o país da crise e resolver os nossos problemas. Que a população diga se quer ou não antecipação das eleições presidenciais. Muito obrigada, presidente.